Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Olá, sábado, 11 horas da manhã, você sabe, horário do Bastidor CBN de toda semana. Estamos iniciando esse programa hoje recebendo o Dr. José Roberto Bernardi Liberal, juiz de direito de Ribeirão Preto, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Criminal de Ribeirão Preto, né? E também coordenador do DECRIM, o Departamento Estadual de Execuções Criminais. Doutor Liberal, obrigado por aceitar o convite para a gente falar sobre esses presídios, sobre os presos da região. Edmo, eu que agradeço o convite, é um prazer. Doutor, eu prometi para o nosso ouvinte que eu ia falar sobre a vida do preso, né? Quer dizer, o que a gente vê de preso, a gente tem muito de cinema, muito de filmes, né? Que o preso briga, morre gente na prisão, que tem tráfico de droga dentro da prisão, que tem gangues dentro da prisão. Quer dizer, não é o sistema prisional sonhado para a sociedade. O que o senhor pode falar a respeito disso? Eu vou falar especificamente do sistema prisional do Estado de São Paulo, que é o sistema que eu acompanho, né? Eu não posso falar pelo restante do país, mas com todos os problemas que tem o sistema prisional, em particular aqui em São Paulo, o do Estado de São Paulo é o melhor sistema prisional do país, inegavelmente. Então, os presos têm os seus direitos garantidos, têm alimentação de boa qualidade, têm assistência médica, têm educação à disposição, inclusive educação formal, cursos profissionalizantes, trabalho. Alguns presídios têm, inclusive, operações de trabalho, né? Porque o preso pode optar por trabalhar e ter benefício na pena. O trabalho para o preso, aquele que é condenado, é obrigatório. Se ele não trabalhar quando há disponibilidade, ele comete falta grave e pode ter repercussão no cumprimento da pena. O estudo é facultativo e vários presídios que estão aqui sob a jurisdição do DECRIM de Ribeirão Preto têm até empresas que têm postos de trabalho dentro do presídio, além do trabalho externo fora da unidade prisional. Araraquara, eu conheci lá, né? O presídio masculino é gigante, é um lugar, um prédio enorme, uma área enorme, com uma possibilidade de empresas se instalarem por lá, ter benefícios e trazer benefícios para os presos, porém a busca não é tão grande, não é tão divulgada, talvez, eu não sei, para essas empresas poderem usar desse dispositivo. Edmo, depende da região. A região de Araraquara, a região de Ribeirão Preto aqui, até que tem um grande número de empresas que participam do trabalho no presídio, com atuação dentro do presídio, com trabalho ou fora. E tem algumas regiões, como Serra Azul, por exemplo, onde há 3 estabelecimentos penais, tem maior dificuldade de trabalho. Guariba também, atualmente, tem uma dificuldade de trabalho. E o benefício para o preso, além da remuneração, dele estar ocupado, muitas vezes ele aprende uma profissão, a cada 3 dias de trabalho ele ganha 1 dia de abatimento de pena. Então, Franca, por exemplo, lá onde tem fábricas de calçado, tem fábricas que atuam dentro do presídio de Franca. Sobre esse cumprimento de pena, né? Eu falei para o senhor a respeito de filmes de cinema, né? Que a gente vê, por exemplo, uso de drogas dentro dos presídios. Entra, de fato, drogas nos presídios? Como que isso acontece, se de fato acontece de ser pego droga e entrar droga dentro do presídio? Entra sim, Edmo, não pode negar que entra. Acredito que atualmente tem diminuído bastante, mas ainda entra. Entra com quem? Entra com as pessoas que vão visitar os presos. Hoje nós temos drogas sintéticas de um tamanho bem reduzido e acabam colocando em partes da roupa e entram com drogas. Mas sim, o diretor e a equipe dele tenta a todo custo e a todo momento impedir que entre, e depois, quando entra, tem uma rotina de busca para tentar apreender essa droga. O senhor é responsável por
Quantos presídios na região? 17 presídios. Quer dizer, responsável pela execução, não pelo presídio em si, né? Eu sou responsável pela execução, são 17 presídios, 18.300 presos. Nós temos 33 mil execuções aqui no DECRIM de Ribeirão Preto, somos em 4 juízes e responsáveis por essas execuções todas e, além disso, responsáveis pelos presídios na função correcional. Nós temos que mensalmente inspecionar cada um desses presídios e verificar a situação. Oportunidade que pode ser dada também a presos fazerem reclamações nessas visitas de vocês. Sem dúvida, faz parte dessa inspeção, eventual reclamação do preso, conversa com ele para verificar quais são as dificuldades, quais são as necessidades, eventualmente alguma denúncia de qualquer forma que a gente tenha que apurar. Facção criminosa, eu falei de droga, vamos falar de facção criminosa. Quer dizer, é possível uma utilização do presídio por essas facções criminosas ou não que essa facção ela entre no presídio para usar a instalação, mas ao ter pessoas dessa facção presa, ela pode de lá dentro conseguir manusear, ela pode conseguir tocar, ela ter exercício de atividade da facção fora do presídio? Sim, infelizmente as facções entram nos presídios, aqui no estado de São Paulo também, sem dúvida existe essa realidade, e só que o diretor, a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, ela verifica, analisa, vê quem são essas pessoas e quando detecta que são integrantes de facção criminosa, ainda mais aqueles que ostentam alguma liderança no presídio, retiram esses presos e transferem para um presídio específico onde só ficam membros de facções. Ou seja, existe isso no estado de São Paulo? Existe isso. Porque existe também esses criminosos que estupradores, né? Parece que eles não são bem vistos pelos presos dentro dos presídios. Eu não sei porquê, se tem alguma coisa, qual que é esse sentimento do preso em relação ao estuprador. Mas ele também é colocado separado? Sim, os presos não têm uma boa aceitação em relação àqueles que cometem crimes sexuais, de cunho sexual. E nós temos no estado de São Paulo 3 presídios destinados somente a presos que cometeram crimes de caráter sexual. Um deles, aqui no DECRIM de Ribeirão Preto, que é Serra Azul 2. Lá hoje há 1.800 presos que cometeram crimes sexuais. Eles ficam separados. Não há outros presos que cometeram outros delitos. Só esses que praticaram crimes sexuais. Quando a gente fala em crime sexual, nós estamos falando em estupro, eventualmente, 100% dos casos de estupro, seja de vulnerável ou de próprio esposo ou do cônjuge. É isso que a gente se refere ao estupro? Sim, sem dúvida. Ou de vulnerável, que é a presunção, né? Ou em relação a pessoas que não são vulneráveis, mas cometem estupro. Normalmente, o que eu vejo nesses presídios, normalmente são pessoas que têm alguma ascensão em relação àquela vítima. Ou ascensão econômica, ou hierárquica, profissional, e acabam abusando sexualmente. Parental, muito. Muito se fala na questão da econômica, né? Quanto menos econômico o sujeito tiver a condição dele, vamos dizer assim, uma pessoa que tenha uma condição ruim economicamente, que vive uma família muito mais do que marido e mulher e filho, que vem a avó, que vem o tio, morando numa mesma casa, que isso é muito comum, o que não deveria ser. É verdade isso? É verdade. Há um número muito grande de crimes sexuais nas residências, nas famílias. Isso é verdade. Assim como um número muito grande de violência doméstica também no interior das casas. Essa violência doméstica não necessariamente sexual? Não necessariamente. Acho que a maior parte, pelo que eu vejo no dia a dia, é violência física efetivamente ou violência psicológica. Muito se andou no crime contra a mulher, né? Mais Lei Maria da Penha, mais recentemente o feminicídio. O sujeito que comete esse crime,
Ele desconhece essas leis, hoje um pouco mais severas, um pouco menos tolerante, vamos dizer assim, ou eles não estão nem aí para a lei porque o número de agressões é gigante no Brasil inteiro, não só na nossa região? Eles conhecem as leis, porque é amplamente divulgado, né? Não precisaria nem conhecer, né? É contra o próprio ser humano você agredir de qualquer forma outro ser humano, com maior razão aquele que você mantém um relacionamento afetivo. Eles têm conhecimento, mas é um comportamento deles. E para ter uma ideia, a cada 6 horas é cometido um feminicídio no Brasil. A cada 30 segundos é concedida uma medida protetiva para uma mulher aqui no Brasil. Sem contar aquelas que deixam de denunciar essa agressão física ou psicológica. Mas o Estado tem trabalhado bem nesse sentido, embora ainda há muito a fazer, né, com delegacias da mulher especializada, aumentando a pena do feminicídio, com as medidas protetivas, com várias formas de proteção da mulher, mas ainda tem muito a se fazer. O senhor falou em medida protetiva. Nós temos acompanhado a violação dessa medida protetiva por parte de uma parte da proteção, ou seja, de um casal, eventualmente o homem, né, violar essa medida protetiva. Também parece que o sujeito não sabe o que significa uma violação de medida protetiva, porque o número também é grande de violações. Sem dúvida, o número é grande, é muito difícil essa fiscalização para ele descumprir, embora tenha hoje alguns mecanismos de fiscalização que a mulher pode acionar, mas ainda é muito difícil, tem muito descumprimento. Ele tem conhecimento, sim, porque ele é intimado. Quando é imposta uma medida protetiva, ele é cientificado de que ele não pode fazer determinadas condutas, não pode se aproximar da vítima, manter contato com ela, telefonar, qualquer coisa nesse sentido. Mas mesmo assim, ele descumpre. E você falou do feminicídio, agora com a mudança legislativa, a maior pena que nós temos no Código Penal é do feminicídio. É de 20 a 40 anos de reclusão. E você falou de medida protetiva. Cometer um feminicídio, quando você tem uma medida protetiva em benefício da mulher, pode aumentar a pena, deve aumentar a pena de 1/3. Essa pena de 20 a 40 aumenta-se de 1/3. Bom, nós estamos recebendo o Dr. José Roberto Bernardi Liberal, juiz da 2ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Ribeirão Preto. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Olha o nosso Bastidor CBN de volta com o segundo bloco desse programa, recebendo neste sábado o Dr. José Roberto Bernardi Liberal, falei, juiz da 2ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Ribeirão, e também coordenador do Departamento Estadual de Execuções Criminais da região. Doutor, nós saímos do primeiro bloco falando de medidas protetivas. Parece que vocês estão experienciando um trabalho com esse tipo de pessoa que viola uma medida protetiva. O DECRIM aqui de Ribeirão Preto, junto com a SAP, nós estamos fazendo um trabalho experimental na penitenciária de Pontal, no sentido de uma equipe, um órgão com pessoas especializadas. Eles fazem um trabalho com os presos que cometeram agressões contra as mulheres, de violência doméstica, para que, tentando com que eles entendam aquilo que eles estão fazendo, que aquilo não pode ser feito, e mude o comportamento. Então é um trabalho muito interessante. Há outros aí pela cidade que são feitos, mas esse nós estamos fazendo dentro dos presídios, dentro, por enquanto, de um presídio. Vamos falar de superlotação. É inegável que nós não temos acomodações para que tenha não vou falar conforto, vou falar acomodação individual específica, adequada para todos os presos. Mas os nossos presídios, como o senhor falou, do estado de São Paulo, são os melhores que tem ainda mesmo assim. Ainda existe uma possibilidade de ter celas, ter presídios com excesso de capacidade que não oferece um determinado conforto obrigatório para esses reclusos? Esse hoje é o maior desafio, o maior problema do sistema penitenciário do estado de São Paulo. Nós temos hoje, dados dessa semana, 208.800 presos no estado de São Paulo.
e nós temos 182 presídios. Se você colocar uma média de 1.000 pessoas por presídio, então está faltando muito. Mas, ainda que haja superlotação, e há efetivamente, todos os presos ou têm cama ou têm colchão que eles dormem no chão. Não tem aquilo que a gente vê na televisão de dormir em rede, de fazer revezamento para dormir. Isso nós não temos no estado de São Paulo. Antes de voltar para esses presos, eu queria falar dos carcereiros, dos membros que trabalham dentro dos presídios. O que a gente vê em filme é que eles também têm participação em transgressões que possam, sei lá, beneficiar, usar ou trazer alguma coisa para preso. Seja até em droga, seja em dinheiro, seja em cigarro ou sei lá, alguma mercadoria. Isso é uma coisa que também acontece, que vocês, o diretor da penitenciária, tenta coibir? Acontece sim, Edmo, mas diminuiu bastante no estado de São Paulo. Por exemplo, levar celular para o preso, né, diminuiu bastante. Esses agentes são denominados aqui hoje de polícia penal, uma denominação específica, diminuiu bastante porque, inclusive, quando eles ingressam no presídio, eles passam por detector de metal, ou detector em geral de uma imagem, um scanner. Então, sem dúvida mas é uma exceção hoje no estado de São Paulo, muito raro de acontecer. Nós estamos com o Dr. José Roberto Bernardi Liberal, coordenador do Departamento Estadual de Execuções Criminais aqui da região de Ribeirão Preto, que coordena 17 presídios masculinos e femininos e penitenciárias. E, doutor, eu queria falar dessa parte sexual também amplamente falada, né, de violência sexual dentro dos presídios. Vamos pensar num presídio masculino, seja cadeia penitenciária, não sei qual que seria o nome, mas vamos pensar em termos masculinos, né? Existe, pelo menos o que se corre aí nos filmes, etc. e tal, essa violência contra jovens ou contra... Eu não sei se tem preferência, se tem experiência, mas enfim, existe a violência sexual dentro dos presídios? No estado de São Paulo, eu não tenho conhecimento. Até porque os próprios presos não admitem esse tipo de comportamento, de um preso abusar sexualmente de outro preso. E aqui no estado de São Paulo, há a possibilidade da pessoa solicitar que ela permaneça num presídio compatível com a sua orientação sexual. E com relação a compatível com o crime cometido, ainda não é possível, porque nós falamos com relação a violar a distância, a pessoa... Medida protetiva. Medida protetiva, estão trabalhando em Pontal. Homossexual, existe Serra Azul 2. Um crime de estupro, de um assassinato ou de um roubo de um doce, existe essa diferenciação na colocação desse preso em determinado presídio, ou cela, ou grupo, ou setor? Sim, existe. Não em determinado presídio especificamente, mas nos presídios há diversos pavilhões. E a própria lei de execução penal determina isso, e há essa separação, por exemplo, primários e reincidentes, tráfico de drogas e crimes com violência, roubo, homicídio, é feita essa separação, evidentemente, dentro do possível, mas é realizada. Então, eu posso imaginar que hoje, no estado de São Paulo, não se tem brigas de gangues dentro de presídio. A gente falou de droga, não se tem violência sexual. Vamos dizer que o preso ele vai entrar e não vai ser violentado. A violência está na sua reclusão. Sim, na privação da liberdade. O que é previsto por conta do crime cometido. Que é uma consequência, que é a pena, né? Uma das finalidades da pena é retribuir aquilo que foi feito. A outra finalidade é uma prevenção, seja em relação àquele que praticou o crime, seja em relação para a sociedade, mostrando que não é possível, que não se admite a prática do crime. E a terceira função da pena é a ressocialização. Então, a privação da liberdade é prevista em lei e ela é aplicada naqueles casos mais graves ou quando o agente, a pessoa, é reincidente. O senhor falou de ressocialização, era a próxima pergunta. Eu sei que lá em Araraquara tem um centro de ressocialização. Tem algum outro na sua jurisdição dos 17? Tem mais 2. Em Araraquara tem um centro de ressocialização masculino, um centro de ressocialização feminino. Nós temos um outro em Mococa,
porque o DECRIM de Ribeirão Preto vai de Araraquara até Mococa, divisa com Minas Gerais. Mococa é masculino também. E eu conheci lá em Araraquara também, e eu, vamos dizer assim, eu fiquei surpreso, confesso que eu fiquei surpreso quando eu vi o centro de ressocialização de lá, não existe cela, é um aposento, é um quarto aberto, não tem chave, não tem porta, não tem cela, não tem nada, 2 camas, televisão, a possibilidade de visita sexual, de presos, apesar de tá tendo mudança aí nessa lei dessa visita sexual, confesso que eu não sei como é que anda por aí. Quer dizer, é um lugar muito mais adequado para o cumprimento de pena. Sem dúvida. Nós temos aqui aproximadamente 36 centros de ressocialização no estado de São Paulo. São unidades menores, né? Como você mesmo lá constatou, aproximadamente 200 presos cada unidade, e lá tem uma filosofia diferente. Obrigatoriamente é um preso com um perfil diferente de outros, né? É um preso comprometido com a ressocialização. Ele já passou por alguma situação num presídio que ele mereceu poder ter vamos dizer, uma evolução para o centro de ressocialização. É mais ou menos isso. Ele vai para um presídio e aí o diretor do centro de ressocialização, com uma equipe, faz uma análise do comportamento daquele preso, se ele se enquadra no perfil do centro de ressocialização. Ou seja, se ele está interessado efetivamente na busca da ressocialização. Por quê? Porque lá há obrigatoriedade de estudar e de trabalhar. Lá, inclusive, tem curso de nível superior proporcionado para o preso, que é a Unilins de Lins, que proporciona gratuitamente para os presos. Bom, nós chegamos ao final do nosso Bastidor CBN de hoje. Quero agradecer, Dr. Zé Roberto Bernardi Liberal, falou para a gente aqui abertamente sobre a situação de presos, muito questionada, às vezes subjugada, às vezes incriminalizados, e que trouxe uma transparência para a gente. Quero agradecer ao senhor por nos ter ajudado, pela sua participação. Edmo, eu que agradeço a oportunidade de ser entrevistado aqui por você num programa com audiência muito qualificada e também com uma audiência expressiva. Pessoal, muito obrigado pela audiência do Bastidor CBN deste sábado. No próximo final de semana estaremos de volta às 11 horas da manhã. Até lá! Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida.